Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema bem prático, objetivo e direto, que está relacionado com o ativo imobilizado e na verdade é depreciação e também o impairment. Então na verdade o foco principal desse vídeo é depreciação e o impairment aplicado ao ativo imobilizado. O que é a depreciação inicialmente nessa aula? Bom, depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. E o que é a vida útil de um ativo? Normalmente o tempo durante o qual você espera utilizar um ativo dentro da sua empresa. Então comprei lá uma máquina e pretendo utilizá-la durante 5, 10, 15 anos, de acordo com a minha expectativa. E para calcular a depreciação, nós vamos precisar levar em consideração, além da vida útil, também o valor residual. Anteriormente, ou pelo método fiscal, lá a gente não considera o valor residual no cálculo da depreciação. No entanto, de 2007 para cá, com as normas internacionais, para o cálculo da depreciação na contabilidade societária, nós vamos sim levar em conta o valor residual. O que é o valor residual? É o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo tivesse idade e condição esperada para o fim da vida útil. Em resumo, é o preço estimado que a empresa pretende vender o ativo quando terminar de utilizá-lo. Então, o meu ativo, por exemplo, pode ter uma vida útil de 5 anos e depois de 5 anos, qual é o valor pelo qual eu pretendo vendê-lo? Então, o valor residual é este valor esperado a ser recebido daqui a 5 anos, nesse caso, pela venda do bem. Dentro da vida útil, é importante a gente destacar que a vida útil de um ativo ela pode ser menor que a vida econômica. O que quer dizer isso? Eu posso ter um carro, o carro pode durar 20, 30 anos, mas se para mim eu só vou utilizar durante 8 anos, a vida útil para mim é 8 anos. Ah, mas o carro dura 20. Não importa, na minha empresa a vida útil vai ser 8 anos, é o tempo que eu vou utilizar o bem. A entidade normalmente, por meio da sua experiência, ela julgará a estimativa de vida útil, porque a primeira pergunta é: mas como que você sabe que vai durar 8, 10, 12 anos? Aí pesa a experiência da empresa. Quanto que ela já usou essa máquina alguma vez, qual que é a expectativa, o histórico que ela tem de uso, principalmente quando você tem veículos, você tem um histórico de repente mais palpável aí do tempo de utilização. E algumas coisas que a gente também pode considerar na determinação, né? Então o uso do ativo, né? Quanto que você está utilizando, né? Na produção, também se em vários turnos, isso também vai desgastar mais o bem, questões de obsolescência técnica e também caso você tenha alguma limitação contratual. Então eu tenho um termo de arrendamento, também vai pesar na definição da vida útil. Depreciação. Então, um componente com custo significativo em relação ao item deve ser depreciado separadamente. O que eu quero dizer? Se você tem uma estrutura de um avião e um motor de um avião, eles têm vida úteis diferente. E você consegue identificar o valor separado da estrutura e o valor separado do motor. Então, supondo que uma estrutura dure em torno aí, e aqui eu vou chutar uns 15 anos, e o motor dure, por exemplo, uns 7 anos, você tem vida útil diferente para cada ativo. Então faça depreciações com vida úteis diferentes. Separa o valor deles e deprecia diferente, porque afinal eles têm um custo significativo, tanto o motor quanto a estrutura, e podem ser depreciados separadamente sem problema. E aí a despesa de depreciação ou gasto vai virar despesa no resultado, ou então custo, principalmente no caso de uma indústria, né? Bom, o valor depreciável ele é determinado após a dedução do valor residual, a gente já vai ver o que significa isso, e ela se inicia quando o item está disponível para o uso. Daniel, então terminei a máquina, ela está pronta para ser utilizada. Já começa a reconhecer a depreciação. Mas eu não comecei a usar. Não importa, se estiver disponível para o uso, já começa a reconhecer a depreciação. E ela encerra a depreciação na data em que você coloca o bem para ser vendido ou faz a baixa, qual desses dois ocorrer primeiro. Como calcular então a depreciação sendo bem objetivo? Bom, para calcular a depreciação, como a gente viu, primeiro você vai ter que encontrar o custo do ativo imobilizado, ou seja, quanto custou adquirir esse ativo imobilizado. Neste exemplo aqui que eu estou colocando, a máquina foi adquirida por R$30 mil. Então o valor depreciável, ou o valor que pode ser depreciado de um bem, vai ser o custo menos o valor residual.
O valor residual é este valor que eu espero vender o bem daqui a 5 anos. Então, neste caso, eu comprei uma máquina por 30, vou utilizá-la durante 5 anos, e daqui 5 anos eu espero vender essa mesma máquina por 20 mil reais. Ou seja, então quer dizer, se eu comprei por 30 hoje e daqui 5 anos ela vale 20, significa que nesses 5 anos o valor que essa máquina depreciou foi de 10 mil reais. Este aqui é o valor depreciável. Fala, Daniel, mas eu aprendi que a gente tinha que pegar, por exemplo, máquina 10% do valor depreciável e depreciar todo ano ao longo de 10 anos. Então, essa é a depreciação fiscal, que a gente utiliza os percentuais ou a vida útil determinada pela Receita Federal. Na societária, nós vamos calcular dessa forma que eu acabei de demonstrar. Para encontrar a depreciação, é o valor de custo menos o valor residual. Então, quanto você gastou para adquirir a máquina, menos a expectativa de venda dela ao final da vida útil. Então, encontrei o valor depreciável, 10 mil reais. Já resolvi uma parte importante. Então, eu já sei que nesses 5 anos, eu tenho que depreciar 10 mil reais. Como? A primeira forma de depreciar mais comum é a linha reta, ou a depreciação linear, ou cotas constantes. Tem também depreciação decrescente e por unidades produzidas. O ideal é que essa depreciação possa refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos. Então, se você perceber que todo ano o padrão de consumo ele é linear, pode utilizar uma depreciação linear. Se você já nota que no começo o bem perde mais valor e depois essa curva da depreciação vai se tornando mais suave, ele tem muita perda de valor no começo, muita depreciação, e depois tende a perder mais. Então talvez os saldos decrescentes seja mais útil como método de depreciação. E as unidades produzidas, quando você consegue ter essa percepção. Então eu comprei um bem, ele tem 100 mil horas de vida útil, e quanto mais horas eu utilizar, mais eu vou depreciar. Então, se você tiver esse controle, melhor talvez transfira uma maior realidade para o valor da depreciação. E ao final de cada ano, o ideal é que você revise o método que você está utilizando para ver se ele está adequado para aquele ativo. Se não for, aí entra numa outra conversa para adequar o método e aí fazer as comparações com os anos anteriores. Bom, como que eu deprecio aquela mesma máquina? Então, só voltando, a máquina foi comprada por 30 e daqui 5 anos vai ser vendida por 20. Então eu só posso depreciar 10 mil reais durante os 5 anos. Como? Pelo método linear, eu pego estes 10 mil reais e divido pelos 5 anos. Então todo ano eu vou depreciar 2 mil reais. Então primeiro ano deprecio 2, segundo ano deprecio 2 mil e assim ao longo dos 5 anos. A hora que chegar no final do 5º ano, eu já vou ter depreciado todos os 10 mil reais. E se eu pensar em termos de ativo imobilizado, no último ano vai estar assim. Então, ativo imobilizado, os 30 mil que eu paguei da máquina, vai ter a conta redutora de depreciação acumulada, que como foram 5 anos, 2 mil por ano, será de 10 mil. Então, 2 mil por ano ao longo de 5 anos. E eu terei aí, então, ao final, um valor de 20 mil reais. Então, no último ano, o valor contábil do bem será de 20 mil reais, que é exatamente o seu valor residual, o valor pelo qual eu pretendo vender o bem. Ou seja, eu reconheci a verdadeira depreciação do bem. O bem perdeu 10 mil reais ao longo dos 5 anos, eu vou ter reconhecido estes 10 mil reais no resultado, de uma maneira economicamente mais correta. Bom, Daniel, eu não quero usar o método da linha reta, eu quero usar o saldo decrescente. Tudo bem. Você vai depreciar, preste bem atenção nisso, os mesmos 10 mil reais. A única diferença é que não vai ser mais igual todo ano a depreciação. A depreciação ela passa a ser decrescente. Ou seja, no primeiro ano a depreciação vai ser maior e com o passar dos anos ela vai diminuindo. Então no primeiro ano, por exemplo, eu vou ter uma depreciação de 3.300 e no último ano a depreciação será de 700. Por que isso? Principalmente para bens que perdem muito valor no começo, ou que tem alta depreciação nos primeiros anos, e com o passar dos anos essa depreciação vai se reduzindo. Daniel, entendi a lógica. Agora, como que eu calculo? Para calcular é muito simples. São os mesmos
R$10.000, como eu comentei. Mas agora, para calcular, a gente vai fazer o seguinte: como a máquina será utilizada por 5 anos, nós faremos o seguinte: some 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Por que 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5? Porque são 5 anos. Né? Então, por isso, somando isto, nós temos um total de 15. E aí você começa agora de trás para frente. Então, no primeiro ano, você vai depreciar 5 quinzeavos. Então, primeiro ano, 5 dividido por 15, 33% de depreciação. Aplica esses 33% sobre o valor depreciável, que é R$10.000. Então, primeiro ano, deprecia 3.300. Segundo ano, 4 quinzeavos de depreciação. Vai dar em torno aí de 27%, que é aplicado sobre os 10.000, vai dar uma depreciação no segundo ano de 2.700. E assim por diante ao longo do terceiro, quarto e quinto ano também. Como a gente vai ver, a cada ano a depreciação vai ter um valor diferente e esses valores vão se reduzindo com o passar do tempo. Além da depreciação com saldo decrescente, a terceira hipótese que o CPC pontua é a depreciação por unidades produzidas. Essa aqui ela já é um pouco mais específica. Por quê? Normalmente isso aqui vai ser aplicado quando você tem esse controle da vida útil da máquina em toneladas, em horas máquinas ou uma capacidade produtiva. Nesse caso, nós vamos depreciar os mesmos R$10.000, só que de acordo com a capacidade da máquina. Então a máquina tem uma capacidade de produzir 2.000 toneladas. Se no primeiro ano eu produzir 300 toneladas, eu vou depreciar proporcionalmente a este valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma produção no primeiro ano de 300 toneladas. E a minha produção total da máquina, a capacidade da máquina, é de 2.000 toneladas. Então, 300 dividido por 2.000 vai dar a fração de consumo que eu já usei desta máquina. Nesse caso, 15%. Então, 15% aplicado sobre o valor depreciável de R$10.000 vai dar a depreciação do primeiro ano de R$1.500. Então, no primeiro ano eu depreciei R$1.500. Por quê? Porque eu utilizei 300 toneladas, produzi 300 toneladas. Outra forma de fazer, que na verdade é a mesma coisa, só estou invertendo os fatores, eu sei que a máquina tem uma vida útil, tem um valor depreciável de R$10.000. E eu sei que eu tenho 2.000 toneladas para utilizar. Então o que eu faço? Divido 10.000 pelas 2.000 toneladas. Então 10.000 dividido por 2.000 dá R$5. Então para cada tonelada que eu produzi, eu depreciarei R$5. Como eu produzi no primeiro ano 300 toneladas, vezes 5, vai dar os mesmos, claro, R$1.500. Então a lógica desse modelo é o quê? Nos anos que você tiver muita produção, você vai ter muita depreciação. Nos anos que você tiver pouca produção, você vai ter pouca depreciação. Então a depreciação ela respeita um pouco mais a produção da empresa. Em períodos de alta produção, mais depreciação, porque você vai ter mais receita provavelmente, salvo aí algumas exceções. Em anos de baixa produtividade, menor depreciação também, para não afetar de forma desigual o resultado. Então, em termos de depreciação, a forma de calcular é essa. A contabilidade depois, a forma de contabilizar, como a gente comentou, pode ser um lançamento a débito de despesa, né? E essa despesa pode ser comercial, administrativa ou, no caso de produção, vai ser um custo, né? Principalmente no caso de empresa industrial. Aí vai ser um custo, débito no resultado e crédito numa continha separada, depreciação acumulada, como no caso é máquinas, depreciação acumulada, máquinas com uma conta redutora do ativo. Okay? Então essa conta de depreciação acumulada reduz o valor da máquina. Para fins fiscais, continua a tabelinha do fisco. Então tem lá a taxa que já é especificada pelo fisco. Para apurar imposto de renda, continua-se seguindo esta tabela. Aí é claro, a societária vai dar um valor de depreciação e o fisco vai dar outro. Aí você tem aqueles recursos para poder adequar uma contabilidade com a outra, né? Os livros de apuração do lucro real e assim por diante. E a depreciação também, dentro do regulamento fiscal, permite que possa ser acelerado.
E o segundo tema nosso, eu vou tentar ser bem breve, é sobre impairment. O que é um impairment ou o teste de recuperabilidade? Na verdade, a lei fala o seguinte: a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado. E quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação deste valor, a empresa deverá registrar a perda desta capacidade produtiva da máquina. O que eu estou querendo dizer? O impairment, na verdade, ele serve para quando você tem ativos avaliados por um valor superior ao verdadeiro valor recuperável. O que é o verdadeiro valor recuperável? É o valor que você consegue recuperar daquela máquina ou utilizando ela ou vendendo. Afinal, você compra uma máquina para sua empresa. Só tem duas formas daquela máquina produzir resultado. Ou você usa, e aí pelo uso ganha dinheiro, ou vendendo. Vendendo ela, você também vai conseguir um recurso. Então, o impairment é isso. Se você tem um imobilizado e ele está com uma avaliação alta, ele está por um valor acima do que ele pode trazer de retorno, você tem que ajustar isso e já antecipar essa perda estimada. Você já sabe que o ativo não vai gerar tudo aquilo. Então já reduz o valor e já diminui a expectativa de retorno daquele imobilizado. Para fazer o lançamento não é difícil, né? Como que a gente faz isso contabilmente? Imagine que você tem um bem na contabilidade, uma máquina, por exemplo, registrada por R$850 mil. Este é o valor contábil. Então, poderia ser, por exemplo, uma máquina de 1 milhão com 150 mil de depreciação acumulada. Então, o valor contábil naquele ano seria 850 mil. Hoje, a empresa fez um estudo, fez um levantamento com as previsões futuras e descobriu que se ela continuar utilizando a máquina pelo tempo que ela prevê, ela vai ganhar R$700 mil em caixa. Se ela resolver vender a máquina, o máximo que ela consegue ganhar é R$500 mil. Ou seja, lá no ativo tem uma máquina falando que ela que ela tem potencial de gerar receita de 850 mil, só que de nenhuma forma eu consigo ganhar 850 mil. Ou eu ganho 700 se eu usar, ou eu ganho 500 se eu vender. Ou seja, o meu ativo está criando uma ilusão para o meu acionista ou para o meu usuário. Ele olha a informação, está vendo um valor que aquele valor nunca vai chegar no caixa. No máximo que vai chegar é 700 mil. Então, nesse caso, quando acontecer essa situação, nós temos que trazer o valor contábil para o valor mais próximo. Nesse caso, o valor mais próximo de 850 é 700 mil. Então, eu vou fazer um ajuste e reconhecer uma perda de 150 mil. Então, de 850 para 700. E como que eu vou fazer esse lançamento? O lançamento é simples. Eu lanço a débito no resultado perda com desvalorização do ativo ou perda com impairment e lanço um crédito de provisão para desvalorização ou para impairment de 150 mil. Lembrando que essa conta redutora do impairment ela está dentro do ativo não circulante imobilizado. Ou seja, na data que eu faço esse lançamento, o ativo imobilizado é de 850 menos 150, ele passa a ser de 700 mil, que é o valor recuperável pelo uso. Então, na verdade, é assim que nós fazemos o lançamento do impairment. Onde que é a grande dificuldade, claro, é determinar principalmente o valor em uso e o valor em venda. Quanto que eu vou ganhar com essa máquina? Isso exige um pouco de atenção daqueles envolvidos no cálculo desse valor. E também o valor em venda. De algumas máquinas, não necessariamente ela tem um valor plausível de venda. Muitas vezes acaba ficando só com o valor residual, um valor de sucata, e aí isso também, às vezes você não encontra tão facilmente o valor dessa máquina. Então, em resumo, era isso. Debatemos bem rapidinho depreciação e impairment. Ok? Bom, um grande abraço a todos e até a próxima aula.